Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo firme? Vamos começar mais uma noite, mais uma quinta-feira, falando sobre contratos. E aqui, tanto no Insta como no YouTube, eu tento compartilhar um pouco da minha experiência para ajudar advogados e advogadas de todo esse nosso Brasilzão a alcançar a estabilidade com a advocacia extrajudicial, elaborando, revisando ou analisando contratos. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre uma dificuldade que, de forma geral, jovens advogados têm, que é elaborar um contrato sem modelo. Sim, elaborar contratos sem modelo. É uma dificuldade que muitos, mas muitos mesmos advogados possuem e que eu vou tentar ajudar vocês aqui, passando algumas dicas práticas, algumas dicas de ordem prática de como agir nessa circunstância, nessa hipótese de não ter um modelo específico para poder atuar numa elaboração contratual. Um ponto importante, inicialmente, é que, de forma geral, a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, mas, Franco, não existe essa hipótese de não ter modelo, porque modelo eu digito no Google e eu acho o modelo. Acho. Só que o modelo que você acha no Google, na grande maioria das vezes, não funciona para você. O modelo que você encontra de qualquer contrato que você busca no Google ou em qualquer outro site de busca, ele geralmente traz algumas cláusulas que são cláusulas genéricas e muito pouco aplicáveis ao caso concreto. E muito provavelmente, se você simplesmente pegar as informações que você tem do teu cliente e colocar ali naquele modelinho que você encontrou, muito provavelmente você não vai conseguir atender à demanda do teu cliente. E sabe o que vai acontecer depois? Você vai se queimar. Vai fazer um contrato que não tem um padrão quando eu falo de forma, vai se fazer um contrato que não tenha muita lógica, vai fazer um contrato que não atenda às especificidades do teu cliente. Então, primeira coisa que você vai fazer, mesmo que você tenha um modelo, é descartar o modelo. Como assim, Franco? Você vai deixar o modelo de lado e vai aprender a levar em consideração alguns pontos para você poder elaborar um contrato. E depois, se você entender pertinente, voltar naquele modelo e utilizar aquele modelo para poder montar o seu contrato, legal, mas aprenda a fazer sem. Primeira coisa que você precisa entender é que todo contrato é um contrato. Por que todo contrato é um contrato? O modelo que está lá na internet é um modelo que foi feito para atender alguém em algum momento e que provavelmente não condiz com as realidades do teu cliente ou do teu negócio. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que cada negócio é um negócio, cada contrato é um contrato. O cliente tem perspectivas diferentes de outros clientes. O cliente tem perspectiva diferente em relação ao negócio. O objeto tem características diferentes do outro. Principalmente se você pensa em prestação de serviço, por exemplo, ou se você pensa em uma compra e venda de alguma coisa, ou se você pensa em alguma coisa específica. Então, olha só, o que você vai fazer se você não tiver nenhum modelo para poder elaborar um contrato é fazer uma lista. Uma lista de quê? Uma lista de interesses, de perguntas para o teu cliente ou de interesses para você. Você vai perguntar para o teu cliente, por exemplo, o que ele quer com aquele contrato. E perceba que muitas vezes o cliente fala assim, eu quero comprar um carro. Quando, na verdade, ele quer dizer para você, eu quero comprar um carro zero, que tenha banco em couro, que tenha teto solar, que tenha ar-condicionado digital, que tenha freio ABS, que tenha airbag e airbag nas laterais. Você consegue perceber que é completamente diferente o seu cliente falar, eu quero um carro, e o outro dá todas essas características? Essas características, elas são essenciais para dentro do teu contrato. Então, eu estou dando um exemplo com carro, mas poderia ser com qualquer outra coisa. Vamos lá. Eu quero construir uma casa. Isso é uma coisa. Outra eu quero construir uma casa de 2 andares, de 350 metros, que tenha piscina embaixo, que tenha 3 suítes em cima, que tenha uma suíte embaixo, que tenha uma sala de televisão enorme. Percebe que são informações diferentes? Franco, você está se referindo só ao objeto. Não, eu estou me referindo a conhecer o contrato. Então, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar quais são os interesses do teu cliente. O que teu cliente tem de vontade para dentro daquele contrato.
qual que é a ideia dele, o que o teu cliente quer com aquele contrato. Então, primeiro ponto, primeira pergunta que você vai fazer ao seu cliente, se você não puder fazer ao seu cliente, você vai fazer a você mesmo. O que o meu cliente quer com esse contrato? Segunda pergunta que você vai fazer é, o que meu cliente não quer com esse contrato? Como assim, Franco, o que meu cliente não quer com esse contrato? Seu cliente pode muito bem imaginar que ele queira construir a casa e ele pode te falar, Franco, eu quero construir a casa. Só que o que ele não quer é um material de baixa qualidade, ele não quer atraso na entrega da casa, ele não quer uma casa que corra risco de cair, ele não quer uma casa que tenha defeitos na sua qualidade. Então, a mesma coisa no carro. O que teu cliente não quer? Ele não quer um carro que já tenha sido batido, ele não quer um carro recuperado, ele não quer um carro que tenha pneus desgastados, ele não quer um carro que tenha tido a quilometragem adulterada. Percebe, então, que a primeira coisa a se fazer é o que meu cliente quer. E logo depois é o que meu cliente não quer. São duas coisas diferentes. Frank, onde eu vou colocar isso no contrato? Isso você vai fazer as anotações, pode ser no papel mesmo. O que meu cliente quer, o que meu cliente não quer. Isso daí depois você vai colocar como obrigações ou deveres das partes, ou penalidades, ou objeto. Você está entendendo primeiro o negócio. E esse é o primeiro ponto para a elaboração de qualquer contrato. Sem modelo, ou mesmo que você tenha um modelo, entender o negócio. Então, a primeira pergunta é, o que meu cliente quer? Segunda pergunta é, o que meu cliente não quer? Depois que você fez isso, você vai seguir para um outro ponto. Tá bom, agora eu já sei o que meu cliente quer e o que meu cliente não quer. Agora, quando o meu cliente quer? Quando ele quer comprar o carro? Quando o meu cliente quer pagar o carro? Quando o meu cliente quer a casa pronta? Quando o meu cliente quer pagar pela casa pronta? Quando? E isso vai te ajudar no prazo. Você vai definir nessa história, nesse momento, alguns pontos específicos que se referem a prazo, prazo de pagamento, prazo de entrega, garantia de entrega. Porque olha só, se o seu cliente, quando você fez lá, o que seu cliente não quer? Não quer atraso na obra. Quando o seu cliente quer? Na data tal. Então, isso vai ser uma cláusula de penalidade. Penalidade. O contratado não poderá entregar a casa depois de tal data, sob pena de penalidade X. Então, o que ele quer, o que ele não quer, quando ele quer. Quando ele pode, quando ele vai pagar. Então, são todos os critérios que você vai estabelecendo, que você vai elaborando e vai entendendo e conhecendo. Depois você precisa pensar no valor. Ô, meu cliente, qual que é o valor que você está aqui? Ah, o valor vai depender, porque ele vai depender do prazo da entrega, ou o valor vai depender de como ele vai entregar. Então, uma coisa que você precisa entender é qual o valor do contrato. O valor, quando você sabe o valor, você precisa entender quando serão os pagamentos. Porque valor e prazo de pagamento são duas coisas completamente diferentes. E você precisa entender os dois pontos, valor e prazo de pagamento. E você precisa questionar isso ao teu cliente. Você precisa que o teu cliente expresse para você de maneira clara quanto ele quer pagar ou quanto ele quer receber, quando ele quer pagar, quando ele quer receber. E aí a gente já abre para outra. Peraí, você tem algum receio de inadimplência? Nesse seu negócio, tem algum receio de inadimplência? Ah, Franco, todo negócio tem receio de inadimplência. Na menina, não. E há algumas situações em que não há risco de inadimplência, como, por exemplo, um pagamento antecipado. Quando você faz um pagamento, dependendo do tipo de negócio que você faz, um pagamento antecipado, não há que se falar em risco de inadimplência. Só que isso depende da tua conversa com o teu cliente, são duas coisas diferentes. E há negócios, sim, que há risco de inadimplência, há risco de não pagamento, como, por exemplo, no pagamento parcelado, num pagamento em um contrato de longo prazo, um contrato de recorrência mensal, você corre risco de inadimplência em alguma dessas hipóteses. Então, você vai precisar saber como e quando funcionará o pagamento e também, muitas vezes, vai ser necessário você pensar, peraí, então se você tem risco de inadimplência, porque você tem uma possibilidade de não ter esse risco, mas também há a possibilidade de haver risco de inadimplência. E se houver o risco de inadimplência, como agir? Cláusula de garantia. Franco, mete uma cláusula de penalidade, de multa. Legal, pode ser uma possibilidade. Só que nem sempre uma cláusula de penalidade para pagamento, para inadimplência no pagamento, resolve o problema que é receber.
Então, você tem que pensar que lá você já estabeleceu o quanto pagar, o quando pagar. E agora você tem que estabelecer, vai pagar mesmo? Se não pagar, quais vão ser as penalidades? E mais que penalidades, quais vão ser as garantias? Como assim? É possível estabelecer, dentro de um contrato, garantias para que aquele que está a receber não corra o risco de ficar a ver navios. Então, você vai estabelecer isso de maneira clara dentro do contrato. Mas, para isso, você precisa entender o teu cliente. Então, vamos lá, naquela listinha que a gente está perguntando, você vai incluir dentro dessa lista uma pergunta. Qual vai ser o valor do teu contrato? Como você vai pagar esse valor? E, se não houver o pagamento disso, quais serão as penalidades e quais serão as garantias de que esse pagamento acontecerá? Franco, então você está falando em garantia. Estou falando em garantia como um ponto adicional. Se chegar a este ponto, você tem que pensar em garantias. Quais garantias a gente tem? A gente tem as tradicionais, a gente tem a garantia do fiador. Não use aval em contrato, hein? A menos que seja título de crédito. A gente tem as garantias de uma fiança, a gente tem a garantia de um escrow account, a gente tem a garantia de um pagamento antecipado e uma reserva daquele fundo. Então, a gente tem algumas garantias que a gente pode estabelecer dentro do contrato, obviamente, dependendo do custo que é natural de cada tipo de garantia, porque toda garantia tem um custo, e do custo daquele contrato especificamente. Então, aqui a gente já trabalhou mais ou menos de maneira bem aberta com a cláusula de deveres, de responsabilidade e de pagamento. Mas o mais importante, nós não falamos, o objeto. O objeto é um dos pontos mais importantes, se não for o mais importante, em qualquer tipo de contrato. E sabe como é que você elabora uma cláusula relacionada ao objeto de um contrato? Você primeiro vai tentar delimitar o que é isso. E aí vai lá, coloca na pergunta, pode anotar aí se você quiser. O que é isso? O meu cliente vai entregar alguma coisa ou vai receber alguma coisa? O meu cliente vai prestar um serviço ou vai ter um serviço prestado? O meu cliente vai alugar alguma coisa, seja um imóvel dele, um carro dele, um equipamento dele, ou ele vai receber? Então, são os principais grandes grupos. Entregar alguma coisa, ou prestar algum serviço, ou alugar algo. Beleza, feito isso, a gente precisa individualizar aquele bem. Então, aquele bem ou aquela prestação de serviço. Só que antes, tá? Dentro desses 3 grupos, quando você identificar o que é, você vai caracterizar da forma mais completa possível. Você vai descrever o objeto, seja o bem, seja a prestação de serviço, da forma mais completa que você conseguir. Lembra lá do carro? É o carro, chassi tal, placa tal, o carro do modelo tal, o carro assim, o carro assado, o carro, o escambau A4. A casa, assim, assado, conforme o projeto aprovado em anexo. Você vai descrever da forma mais completa possível. Depois que você descrever da forma mais completa possível, você vai procurar individualizar aquele bem, aquele serviço ou aquela locação. Vou alugar o veículo placa tal, chassi tal. Vou construir a casa no imóvel tal, no endereço tal, com um projeto aprovado que encontra-se em anexo. Você vai individualizar o máximo que você puder. Precisa descrever coisas que tem em todos os ambientes ou em todos aqueles tipos de bens? Não, eu não preciso, por exemplo, descrever que o celular ele tem um painel de vidro. Eu não preciso necessariamente descrever isso, a menos que isso individualize. Por exemplo, o celular, objeto desta venda, tem um trincado no vidro. Aí serviu para individualizar aquele objeto. Se não servir, hoje em dia todo smartphone tem uma tela de vidro. Então, a gente sabe disso. Tem uma tela de vidro, eu estou falando tela de vidro, mas pode ser tela de cristal, de alguma outra coisa, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto. O que tem em todos, você não precisa individualizar. Então, exemplo, em tese, todo carro tem pneu. Helicóptero, em tese, todo helicóptero tem hélice. Então, você não precisa venda do helicóptero com hélice. Não, venda do helicóptero
número PT alguma coisa, número RN alguma coisa, número DF alguma coisa, que é a numeração específica dos helicópteros. Então, você vai individualizar daquela forma. O que você vê que ficou redundante ou desnecessário, exclui, tira fora. Então, você vai detalhar o máximo que você puder. Depois, você vai individualizar o máximo que você puder. E depois, você vai concentrar as informações apenas no que for essencial e apenas no que for absolutamente individual daquele bem. Então, você vai seguir esse critério todo para poder conseguir caracterizar de uma forma completa aquele objeto. Fechado, pessoal? Depois que você fizer isso, aí sim você consegue colocar o objeto. E lembre-se, isso é muito importante, você tem que concentrar tudo, todas essas informações, e isso é o ideal, no caput dessa cláusula. Características ou exceções ou algumas regras adicionais, você vai colocar em parágrafos ou em subitens, para você conseguir destacar o que é importante que fica lá em cima e embaixo o que é menos importante. Então, você consegue, dessa forma, elaborar de maneira mais precisa o objeto. O objeto, para vocês não esquecerem mais, eu costumo sugerir um método que eu criei, que é o método DIN, que é exatamente isso que eu falei: detalhar, individualizar e reduzir ao máximo possível o número de informações. Beleza? Tá fazendo sentido até agora? Tá ficando claro? Porque até agora nós conseguimos caracterizar o objeto, as obrigações, o pagamento e o valor. Temos as partes. A gente precisa se preocupar com as partes, e as partes é um ponto, pessoal, que, de forma geral, se dá pouco valor, mas que deveria se dar muito valor. Porque as partes, elas podem levar a uma situação de prejuízo muito grande para os envolvidos, caso as partes estejam equivocadas. E é papel teu, advogado ou advogada desse nosso Brasilzão maravilhoso, identificar essas partes de maneira correta, de maneira adequada. Franco, como assim indicar as partes? Mas isso é tão simples. Não, isso não é simples. Às vezes você está numa operação que, em tese, as partes aparecem e estão ali claramente, mas não são as partes reais. Muita gente, por exemplo, erra e pensa que sócio é quem assina pela sociedade. Não, não é o sócio que assina pela sociedade. Pode ser, mas quem assina pela sociedade é o administrador. Então, quando houver pessoa jurídica participando, direto ou indiretamente, de algum contrato, a parte que vai constar lá em cima como parte é a sociedade. A sociedade pode ser a parte, pode ser interveniente, pode ser testemunha, pode ser o que for, mas a parte está ali em cima. E se essa parte for uma pessoa jurídica, se essa parte for uma pessoa jurídica e estiver lá no preâmbulo ou como interveniente ou como garantidor, a gente vai ter a parte pessoa jurídica representada sempre pelo seu administrador. O administrador numa sociedade limitada é aquele que consta no contrato social. O administrador numa sociedade anônima é aquele que consta na ata de eleição. É aquele que consta lá numa ata de AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que trouxe a nomeação, ou a indicação, ou a eleição do administrador, que no caso de uma sociedade anônima vai ser sempre o diretor. Então, no caso de uma sociedade limitada, administrador; no caso de uma sociedade anônima, diretor. Então, de novo, pessoa jurídica no preâmbulo, pessoa jurídica como garantidor, como interveniente, assinando lá embaixo o nome da pessoa jurídica e embaixo indicando o administrador ou representante legal. De uma sociedade limitada, o administrador; de uma sociedade anônima, o diretor. Tome cuidado para você não fazer a confusão, como é comum eu verificar, de pessoas incluindo como parte signatária do contrato o sócio. Ou não se atentar, o que é pior ainda, ao fato de que quem tem que assinar é a pessoa jurídica representada pelo seu administrador, e muitas vezes a pessoa coloca só o nome do sócio. Isso é errado. Ou só o nome do administrador. Isso também é errado. Mas a gente levou em consideração alguns pontos aqui, e esses pontos eles são importantes do dia a dia. Porém, eu
estou partindo do pressuposto que é uma situação simples. Por exemplo, uma pessoa jurídica vendendo determinado bem, uma pessoa jurídica alugando determinado bem. Legal, dá para identificar que é a pessoa jurídica. Mas quando a gente fala, por exemplo, numa operação que envolve uma incorporação, que envolve um trespasse, uma operação que às vezes tem um quê de complexidade um pouco maior, um bem que está sendo alugado pelo inventariante e ali está tendo uma briga judicial. Quem que é a parte especificamente? Quem que vai assinar aquele documento? Existem hipóteses que tornam mais difícil a apuração e a verificação correta de quem é a parte. E você precisa tomar esse cuidado. Franco, como eu faço para tomar esse cuidado? Eu não falei para vocês perguntarem? E é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui agora. Você vai virar para o teu cliente e vai perguntar quem vai ser o beneficiário desse serviço? Quem vai efetivamente receber esse bem? Esse bem vai ficar em nome de quem depois que ele comprar? Quem vai utilizar esse bem que está sendo alugado? Quem vai pagar por esse bem? Quem vai receber esse dinheiro? Quem vai ser... Esse bem hoje está em nome de quem? Porque a partir do momento que você começa a fazer essas perguntas, a partir do momento que você começa a fazer esses questionamentos, você começa a identificar quem são as partes reais. Porque, veja, não raras vezes você vai negociar com alguém, vai conversar com alguém, e esse alguém não vai ser o real proprietário. Esse alguém não vai ser aquela parte que vai ser, no final das contas, quem vai negociar. Quando a gente fala de empresas de grande porte, por exemplo, na grande maioria das vezes, tem um departamento de compras. O departamento de compras está simplesmente representando a própria empresa. Então, você conversa com o João, negocia com o João, mas quem está comprando é a empresa, é a pessoa jurídica, é o empresário. E aqui eu estou falando de maneira bem aberta, não estou entrando em tópico específico do conceito de empresa ou empresário, tá? Estou falando de maneira absolutamente aberta, só para poder tentar deixar claro a minha pegada aqui, o que eu estou tentando trabalhar com vocês. Então, pessoal, perguntem a vocês mesmos e aos seus respectivos clientes. Para quem o dinheiro vai? De onde o dinheiro vem? Para onde o bem vai? De onde o bem vem? Quem é o proprietário? Quem está alugando? Quem vai usufruir do serviço? Porque ao fazer essas perguntas, você consegue identificar de maneira precisa quem é a parte. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Então, nós conseguimos identificar aqui agora, até agora, nesse bate-papo nosso, quais são as obrigações, como identificar as obrigações das partes. Nós identificamos quem são as partes. Nós conseguimos aqui já delinear como escrever o objeto do contrato, e nós já delimitamos também qual que é a forma de pagamento, como se vai pagar, quanto se vai pagar, qual que vai ser a garantia, qual que vai ser a penalidade. Então, nós já conseguimos delinear grande parte de um contrato, sem modelo. Porque aí depois o que você vai fazer é pegar isso tudo que eu estou fazendo e transformar em cláusula contratual. Você vai pegar as respostas de todas essas perguntas que eu estou trazendo para vocês e vai transformar em cláusulas contratuais para elaborar o teu contrato. Mas ainda não acabou, a gente ainda precisa pensar em alguns pontos adicionais, a gente ainda precisa pensar, por exemplo, no foro. Qual que é o foro? Qual que é o lugar onde será solucionada aquela controvérsia? Porque eu até esqueci de falar aqui nesse último ponto, a gente já definiu também o prazo, é o item a mais. Então, veja, a gente definiu parte, a gente definiu o valor, a gente definiu forma de pagamento, a gente definiu obrigação e dever, a gente definiu prazo, e agora a gente precisa definir o foro. Foro é uma expressão interessante, mas eu prefiro utilizar solução de controvérsias. E por que utilizar a expressão solução de controvérsias? Porque a solução de controvérsias ela é mais ampla. Foro, ela pode ser uma expressão que pode não trazer especificamente tudo que é necessário. Como você muito bem sabe, os contratantes eles não precisam submeter seu litígio, o eventual problema que venha a ter dentro do seu contrato, ao judiciário. Eles podem optar por outras formas de solução de controvérsias. Mas mais que isso, eles podem estabelecer dentro do contrato negócios processuais. Isto é, se eventualmente for necessário que as partes
se submetam a uma solução de controvérsias, elas já deixarão estabelecido todos os critérios para aquela solução de controvérsias. E essas normas, de uma forma geral, poderão ser atendidas e seguidas pelo tribunal arbitral, se for uma arbitragem, ou pelo Poder Judiciário, pelo magistrado. Por exemplo, as partes podem estabelecer como que as provas serão produzidas, quem arcará com as provas, quando as provas serão produzidas. As partes podem estabelecer dentro de um contrato que elas tenham que tentar uma mediação prévia, ou uma advocacia colaborativa prévia. As partes podem deixar isso tudo estabelecido dentro do contrato. Elas podem deixar estabelecido, inclusive, que o WhatsApp vai ter uma função muito forte, ou para fins de intimação das partes envolvidas. As partes podem deixar estabelecidos, inclusive, que conversas de WhatsApp podem servir para substituir cláusulas contratuais. Olhem, isso é absolutamente válido. As partes, por outro lado, podem deixar expresso que não, que só aditivo contratual devidamente formalizado serve para alterar cláusula contratual. Franco, é óbvio que eu vou utilizar só aditivo contratual expresso para alterar o contrato. Às vezes, alterar por WhatsApp te dá muito mais celeridade para poder resolver alguma coisa simples. Por exemplo, se você tem que resolver alguma coisa de um evento, de uma festa, imagina se qualquer tipo de alteração depender de um aditivo contratual. Às vezes, uma alteração pelo aditivo contratual, quando ela for finalizada, o evento já acabou. Se é uma feira, por exemplo, o contrato de execução de uma feira, o contrato de rápida execução, às vezes, ele não tem tempo hábil para poder ser concluído se não for de uma forma, se as alterações não se derem de uma maneira mais célere, mais rápido, mais pum, bola, e vida que segue. Então, meu caro, minha cara, quando a gente fala em negócios processuais, a gente fala de várias possibilidades dentro de um contrato. E depende da criatividade e, principalmente, do conhecimento técnico do advogado que inclui aquela cláusula. Mas, mais do que isso, conhecimento fático do advogado que elabora aquela cláusula. Como assim conhecimento fático? Você se recorda que eu falei no começo desse bate-papo nosso, que cada contrato é um contrato, que você precisa conversar com o teu cliente? Você, conversando com o teu cliente, consegue estabelecer o que ele realmente precisa, o que ele não quer que aconteça. E, às vezes, estabelecer isso de uma maneira mais clara dentro do contrato fica muito melhor. Faz com que o contrato seja executado de uma maneira muito mais efetiva. Por isso é interessante que você, como advogado ou como advogada, conheça efetivamente o contrato, conheça efetivamente as partes, conheça efetivamente o objeto, o intuito daquela relação contratual, para que você elabore as cláusulas de uma forma que atenda ao interesse das partes. E nesse contexto, colocar a possibilidade de modificação por WhatsApp, às vezes faz sentido. Em alguma hipótese específica, faz sentido. Sempre vai fazer sentido, Franco? Claro que não. Mas em algumas vezes vai. Por isso é tão importante conversar com o teu cliente. E por isso que você, ao conversar com o teu cliente, consegue fazer uma demonstração de que os seus honorários devem remunerar o seu trabalho. E você deve ter honorários para poder remunerar o seu trabalho. Porque se cada contrato é um trabalho, se cada contrato é um contrato, você vai ter um trabalho para desenvolver aquilo. Você vai ter que dedicar horas na execução daquele trabalho. E, portanto, você precisa de uma remuneração justa para o seu trabalho desenvolvido. Então, mostrei aqui para vocês esses pontos todos em relação à construção de um contrato sem modelo. Sem modelo. Franco, isso não é tão fácil quanto parece. Eu não falei que era fácil. Eu só falei que era possível. Só que agora é muito mais importante você entender que se você souber construir esse contrato sem modelo, pensando em todos esses itens que eu falei, se você pega aquele modelo na internet, que você não deve fazer isso, mas se você não tiver outro caminho, tiver que pegar aquele modelo da internet para poder tentar aplicar no caso concreto, você já sabe o que você tem que prestar atenção e onde você precisa modificar em cada um daqueles pontos que ali foram estabelecidos.
Franco, e outras cláusulas? Existem várias outras cláusulas. Existem cláusulas de eventos adversos, existem a possibilidade de colocar considerandos, existem cláusulas que se referem a seguros, cláusulas de tributos que você pode estabelecer lá dentro do pagamento. Inclusive, aqui fica uma dica a mais. Quem vai pagar os tributos dessa operação? A quem vai competir? É uma pergunta adicional que você pode fazer. E ao fazer essa pergunta, você pode incluir uma cláusula expressa nesse sentido. Meus caros e minhas caras, como vocês que já estão habituados a acompanhar esses bate-papos às terças e quintas para poder te ajudar a alcançar estabilidade financeira na advocacia contratual, na advocacia extrajudicial, elaborando, revisando, analisando contratos. A gente alcançou o nosso tempo aqui de limite para a conversa e na próxima terça-feira temos mais conversa, temos mais bate-papo para a gente poder conseguir seguir mais a fundo com esse assunto tão interessante, tão importante que são os contratos. Um abraço forte, um beijo grande e até terça-feira da próxima semana.